Fala galera, tudo beleza? Arthur Murta de volta no canal A Fantasia do Futebol. Você é muito bem-vindo. Hoje vamos dar as dicas de waivers e ainda vou tocar 6 pontos, 6 tópicos aqui relevantes que vocês precisam saber depois da semana 10 do Fantasy Futebol. Então, já deixa o like, se inscreve, assina o sininho de notificação e me encontra depois da vinheta. Tamo junto! É isso, galera. Antes de mais nada, então, a gente vai falar do poço de Atlanta que parece que não tem fundo. O ataque de Atlanta tá cada vez com mais dificuldade. Acho que não dá pra gente confiar em nenhum dos wide receivers. Nenhuma arma ofensiva de Atlanta teve mais de 65% dos snaps nesse último jogo. Entre os wide receivers, Russell Gage e Tajaé Sharpe foram os que passaram mais tempo em campo. Tiveram 35 e 31 dos 54 possíveis. Mas juntos, eles tiveram apenas 4 targets. O Olamide Zaccheaus teve menos snap que os dois. Ainda assim teve 7 targets, mas não conseguiu ser minimamente produtivo. Desses 7 targets, ele recebeu apenas 2 passes para 22 jardas. Então, assim, muito baixo o desempenho de todos eles. O Gage não recebeu nenhum dos seus 3 targets. E o Sharp recebeu seu único target que teve para 0 jarda. Então, assim, não dá pra confiar em nenhum deles, não dá pra escalar nenhum deles, foi um jogo muito ruim. Aí você pensa, mas foi um jogo atípico. Pô, mas o jogo tava com um game script totalmente favorável pro time passar a bola, o time perdendo e tudo mais. E ainda assim, não sobrou bola pra ninguém, né? Quem que dá pra usar nesse ataque é o Kyle Pitts, o tight end, que acumulou 4 recepções, 60 jardas em 7 targets. É o único recebedor de Atlanta que dá para escalar nesse momento. E o Cordarrelle Patterson, que é outra arma desse ataque que dá pra gente usar com frequência, se machucou nesse jogo, teve uma lesão no tornozelo. Preocupa, não sabemos quantos jogos ele vai perder, se vai perder jogos, mas provavelmente vai perder alguns jogos sim. E como que fica a substituição do Patterson, né? O Mike Davis, que seria a resposta mais óbvia para ser o running back substituto. Na verdade, ele acabou ficando só como running back de terceira descidas nesse jogo. E o Wayne Gallman que assumiu as funções do Cordarrelle Patterson como principal running back desse ataque. O Gallman foi acionado 17 vezes no jogo, acumulou 76 jardas, enquanto o Mike Davis foi acionado apenas 5 vezes e conseguiu 18 jardas. Então a utilização do Gallman foi extremamente superior. O Gallman acaba sendo uma opção para ligas maiores, se você quiser um running backzinho ali que tem potencial para ter alguma produção sólida nas próximas semanas, mas não diria nem sólida, mas alguma segurança de que vai ter um mínimo de produção, né? Tá mais fácil o Gallman produzir do que o Mike Davis. Acho que basicamente é isso. Outra lesão, Aaron Jones teve um leve entorse em um ligamento do joelho, né? A previsão é que ele fique 2 jogos fora, talvez 3. Só que assim, a bye de Green Bay já é daqui a 3 semanas, né? Então, muito provavelmente, ele vai perder os próximos 2 jogos, vai ter a terceira semana de descanso e vai voltar na sequência, né? Para o confronto contra o Bears na semana 14. Se você tiver o A.J. Dillon, você está numa bela posição, você é um cara de sorte. Ele deverá ser um running back 1 nas próximas semanas. Aparentemente não vai ter muita competição por espaço pro A.J. Dillon. Ele vindo da faculdade era um cara que todo mundo sabia do seu tamanho, do seu talento. O tamanho dele é parecido talvez até com o Derrick Henry, né? Eu não estou comparando talento, estou comparando tamanho e força e tudo mais. O que está surpreendendo no A.J. Dillon é que ele está sendo bem acionado no jogo aéreo, que era algo que não se esperava muito quando ele veio da faculdade. Então, assim, o A.J. Dillon está sendo uma grata surpresa. Tem condições de ocupar bem esse espaço do Aaron Jones e deverá produzir muito. Nas próximas 2 semanas, os confrontos são contra o Vikings e contra o Rams. E assim, não são, os confrontos, tem que escalar por causa dos confrontos. Não, você vai ter que escalar por causa da utilização mesmo. E o terceiro ponto aqui é mais ou menos sobre os running backs do Bills e sobre como você não deveria ir atrás do Matt Breida nos waivers. Se você olhar só a pontuação final, pode se interessar no Breida,
Afinal, ele anotou 2 touchdowns, conseguiu algumas jardas e tudo mais. Mas a verdade é que ele só teve 8 snaps no jogo, tá? Só encostou na bola 6 vezes e acabou anotando 2 touchdowns em 6 desses toques. O Moss e o Singletary foram muito mais utilizados que ele. O Moss teve 28 snaps, o Singletary 22. O bom aproveitamento do Breida pode acabar rendendo mais espaço, né, no ataque do Bills, né? Por ele ter corrido bem nas oportunidades que teve, ter aproveitado bem. Mas eu acho que isso faria mais para tirar o valor dos outros running backs do que especialmente dar valor pro Breida. Eu não vejo nenhum cenário onde ele... agora ele tá correndo bem, ele vai ser o running back, o workhorse do Bills. Não, isso não vai acontecer. O Bills vai continuar num comitê. A real é que nem o Singletary nem o Moss tem muito valor também. Assim, são jogadores que dependem de lesões dos seus companheiros para conseguir se destacar ou vão depender realmente de algum jogo iluminado. Nessa última semana, num jogo que o ataque do Bills funcionou bem, né, contra o Jets, tanto o Singletary quanto o Moss acabaram anotando um touchdown que salvaram sua pontuação, caso contrário teriam sido números muito, muito fracos, né? E a real é essa, nenhum running back do Bills tem muito valor, e ainda mais se eles entrarem nesse lance de comitê triplo, né? Com o comitê duplo já não estava tendo muito valor, com o comitê triplo então não vai ter oportunidade suficiente para qualquer um deles ser constante. Na maioria das ligas eles não vão ter realmente valor para ser escalados, né? Então, assim, podemos evitar. Sobre os wide receivers do Bills, o Cole Beasley ele tá batalhando contra uma lesão. Ele acabou sendo o quarto wide receiver nesse jogo, né? Ele ficou atrás tanto do Gabriel Davis quanto do Emmanuel Sanders e, obviamente, do Stephon Diggs, que foi o grande produtor, o cara que teve volume e produção, né? Gabriel Davis produziu também, mas não sei se dá para esperar muita coisa. Eu acho que quando o Cole Beasley se recuperar, o Gabriel Davis cai de novo na depth chart. Gabriel Davis é aquele cara que ele vai depender de uma lesão mesmo. Ele é muito talentoso, mas ele vai depender de uma lesão ali de algum dos outros wide receivers para ter algum valor. Beleza, e o quarto ponto que eu vou levantar aqui é do Courtland Sutton, que ele está impraticável em jogos onde o Jerry Jeudy está em campo. Nos 4 jogos onde o Jerry Jeudy jogou esse ano, o Courtland Sutton teve uma média de 3 targets e 1,5 por jogo. Foram 4 jogos e 6 recepções, é muito baixo esse número. O Sutton não passou de 40 jardas em nenhum desses jogos onde o Jeudy jogou também e não fez nenhum TD nesses jogos. Sem o Jeudy, o Sutton era levemente inconstante, mas ainda assim ele só tinha tido um jogo com menos de 40 jardas e não teve nenhum jogo com menos de 5 targets ou menos de 3 recepções. Teve 3 jogos com mais de 11 targets, teve um com 15 targets. Então, assim, os números variam muito, né? Até a gente ver que o Broncos consegue utilizar os seus 2 wide receivers principais juntos, fica difícil demais escalar o Sutton. Talvez não é para cortar ele, no máximo em ligas muito pequenas e tal, mas também não dá para escalar ele de jeito nenhum até a gente ver que ele consegue produzir alguma coisa com o Jeudy em campo. Tá, e vamos falar de Odell Beckham Jr. também, que se você tá morando na Lua, ele foi trocado, não, ele foi cortado pelo Browns, assinou com o Rams e rolou um bafafá, agora o Odell vai, depois o Robert Woods se machuca, agora o Odell vai. E assim, o Odell não é garantia nenhuma de que vai dar certo, tá? O Odell, o wide receiver, que foi um dos melhores da liga, já foi há muitos anos atrás. Nos últimos anos a produção dele é bem baixa, assim. Ele consegue ficar aberto mais ou menos. Ele tem explosão mais ou menos. Ele tem se lesionado muito e quando tá em campo também não tem sido essa produção daquele Odell que a gente conheceu, né? Segue tendo potencial, mas não é garantia nenhuma de que vai dar certo. E o início dele com o Rams realmente foi tortuoso, não poderia ter sido pior, na verdade. Ele recebeu seu primeiro passe logo no início do jogo, aí no segundo passe na direção dele, ele não pegou a bola e a bola foi interceptada e tal, e depois disso até o final do jogo ele teve mais um passe na direção dele só, ficou meio que na geladeira. Foi o quarto wide receiver na rotação, tanto em snaps, em rotas corridas, em targets. E no total, se você ainda adicionar o Tyler Higbee e o Darrell Henderson, ele foi a sexta opção do jogo aéreo, né? Então, assim, não é o caso de sair cortando o Odell. Acho que assim como o Courtland Sutton, não é o caso de sair cortando o Odell.
Mas é bom a gente temperar nossas expectativas, né, e não escalar ele, até que sua utilização aumente, até que ele comece a dar algum sinal de que pode dar frutos no Rams, tá? Enquanto isso, melhor deixar no banco mesmo e tratar ele como um cara que tem potencial para te ajudar na reta final do Fantasy. Não como uma opção para o seu time nesse momento. E fazendo uma atualização de última hora aqui, uma notícia que saiu no fim da tarde da terça-feira, o Eli Mitchell quebrou um dedo no jogo contra o Rams, ele está fazendo uma cirurgia hoje, provavelmente já terminou a cirurgia no momento que você está vendo esse vídeo. Ainda não tenho informação sobre a gravidade, mas talvez perca 1-2 semanas. Não sei nem qual dedo foi, né, pra te ser sincero, então não vou especular demais aqui não. Cabe dizer que o Jeff Wilson vem sendo o running back mais utilizado para rotacionar com o Mitchell, e ele é o favorito para ganhar espaço caso o Eli Mitchell perca alguns jogos. Então, assim, o Jeff Wilson acabou entrando aqui de última hora na lista dos waivers, que é para onde eu vou levar vocês nesse momento. Vamos para a lista dos waivers dessa semana. Antes de mais nada, o QB1, Tua Tagovailoa, ele já tinha sido recomendado aqui algumas semanas atrás, mas aí depois se lesionou de novo, vai perder alguns jogos e tal, mas agora ele vai ter um bom confronto contra o Jets na semana 11 e volta pra cá. Ele está disponível em mais de 75% das ligas do Yahoo. Inclusive, um tema dessa semana é a reciclagem de waivers, tá? Quase todos os jogadores aqui eu indiquei em algumas das últimas semanas. Mas eles seguem disponíveis em muitas ligas e eu acredito que eles continuam sendo boas opções para reforçar muitos times. Alguns não deveriam estar disponíveis em tantas ligas, como é o caso do Ramondre Stevenson, do Patriots. Foi um nome que eu reforcei muito, bati muito nessa tecla semana passada, e ele realmente dominou o backfield na ausência do Damien Harris. Ele vai ter um papel menor quando o Harris voltar. Harris ainda no papel ainda é o titular do Patriots, mas cabe dizer que na última semana, antes dos dois se machucarem, né, que os dois tiveram um problema, tomaram porrada na cabeça e tal, acabou que o Stevenson esteve bom para voltar para esse jogo, o Harris ainda não. Mas mesmo antes dos dois se machucarem, o Stevenson estava tendo um papel, estava dividindo corridas com o Harris e estava correndo melhor que o Harris, né? Então, assim, eu acredito muito que mesmo quando o Harris voltar, o Stevenson o Stevenson já cravou um papel nesse ataque e provavelmente a gente vai ver uma situação de comitê. Quando o Harris estiver jogando, eu não estaria tão confiante em escalar o Stevenson. Talvez seja caso, deixa no banco a princípio, ver como é que vai ser a situação, ver como vai ser a evolução do caso. Mas eu acho que ele merece uma vaga na maioria dos times. Ele ainda está disponível em mais de 65% das ligas do Yahoo. Merece vaga em quase todas as ligas aí. E vamos ver como vai ser essa divisão até o final do ano. Outro running back que eu vou botar aqui, como eu citei agora há pouco, Jeff Wilson, com a lesão do Elijah Mitchell, dependendo de quantos jogos for perder, vai ter mais ou menos valor. Mas o Jeff Wilson pode ser uma ótima opção agora. Terceiro running back aqui, Donta Foreman, do Titans. Ele liderou os running backs do Titans dessa semana, em corridas, em jardas corridas. Teve 2 recepções, uma delas muito longas, para quase 40 jardas, 30 e tantas jardas. Tá correndo melhor que o Adrian Peterson, né? Na idade do Adrian Peterson a gente já sabe que não dá para esperar muita explosão. E assim, é uma especulação porque o Titans ainda tá procurando qual vai ser a cara do seu jogo corrido nessa vida pós Derrick Henry, né? Então, assim, tá num comitê, ele dividindo com o Adrian Peterson. Nenhum dos dois conseguiu números espetaculares correndo com a bola, mas o Donta Foreman, por ser mais jovem e tal, talvez tenha uma perspectiva maior de conseguir mais espaço até o final do ano. Mas assim, nenhum dos dois eu estaria disposto a escalar, o Jeremy McNichols muito menos, eu estaria disposto a escalar nenhum deles nesse momento, mas eu acho que são nomes para você ter no banco, especialmente em ligas maiores, onde a situação vai ficando mais complicada, né? Se não me engano, o jogo do Titans essa semana é contra o Jets, então assim, ligas bem grandes, você talvez até queira arriscar um deles numa vaguinha de flex ali essa semana, mas idealmente você vai deixar no banco por enquanto e ver acompanhar como vai ser essa progressão. De wide receiver eu tenho para vocês aqui o Jamal Agnew, do Jaguars, mais um nome retornando aqui.
Pelo menos 5 targets em cada um dos 5 últimos jogos. No último jogo ele mostrou também versatilidade, mostrou sua explosão, fez um touchdown numa corrida de 66 jardas, teve outras 2 corridas no jogo. Dos 5 targets que ele teve no último jogo, ele acabou não recebendo nenhum passe, mas ainda assim, essa outra vertente do jogo dele garante algum valor também. E nos últimos jogos ele vinha sendo consistente, principalmente em ligas com ponto por recepção, sempre anotando seus pontinhos ali. É um nome bem interessante, não deveria estar disponível, está disponível em mais de 90% das ligas. Em ligas muito menores você provavelmente não vai ter espaço para ele, mas em ligas médias para maiores é um nome que deveria estar em algum elenco. E voltando também os 2 tight ends da semana passada, bati na tecla deles, falei que eles tinham bons confrontos, eles fizeram bons jogos, e assim, o Dan Arnold continua disponível na mesma quantidade de liga que ele estava semana passada, e o Tyler Conklin está disponível em mais ligas do que ele estava semana passada. Então vamos lá. Dan Arnold, vou reforçar aqui, 37 targets nos últimos 5 jogos, é uma média de 7,4 por jogo. E em 4 desses últimos 5 jogos ele passou de 60 jardas recebidas. Se ele começar a anotar touchdown vai ser lindo. Ele anotou uma conversão de 2 pontos nesse jogo, que já é um meio caminho andado, né? Que a gente já sabe que se o cara tá sendo acionado em conversões de 2 pontos, provavelmente ele tá ali no playbook da goal line, né? Então ele tem grande chance de anotar touchdown também. E o Tyler Conklin anotou 2 touchdowns nesse jogo. Ele teve 5 targets, apenas 2 recepções, mas as 2 recepções foram touchdown. Essa semana ele enfrenta o Green Bay, que também cede muito pontos para a posição de tight end. Então mais uma boa semana para você escalar ele. E mais um tight end que não deveria estar disponível em tantas ligas. Ele está disponível em cerca de 70% das ligas do Yahoo. Então, por aqui eu encerro as dicas de waivers de hoje. Os outros pontos que eu gostaria de falar com vocês. Espero que estejam aproveitando o conteúdo. Se curtiram, deixa eu curtir aqui para eu saber que vocês curtiram. Se inscreve, assina o sininho de notificação. E até a próxima. Valeu, vocês são fantásticos. Tamo junto!